Olá! Nesse vídeo nós vamos reproduzir dois experimentos simples de baixo custo para visualizar e entender melhor alguns conceitos de eletrostática. O objetivo do primeiro experimento é estimar a carga elétrica de canudos eletrizados por atrito, que é um experimento proposto pelo portal de videoaulas da USP para a matéria de Física 3 para Engenharia. No experimento 2, o objetivo é produzir bolhas explosivas por meio de eletrólise de água, que é um experimento proposto pelo canal do YouTube Manual do Mundo. O princípio básico do primeiro experimento é a interação de cargas elétricas. Nós podemos aplicar a lei de Coulomb e até mesmo a lei de Gauss, que é uma solução um pouco mais sofisticada, para determinar a carga do canudo. Mais tarde a gente vai ver que essa segunda opção é um pouco mais precisa do que a lei de Coulomb, a determinação da carga. Para o primeiro experimento, nós vamos precisar de 2 canudos plásticos, uma escala graduada, um alfinete, uma folha de papel toalha e um suporte, como por exemplo uma garrafa. Aqui nós preparamos esse vídeo para mostrar o esquema desse experimento. Então, ao passar o canudo com certa pressão pelo papel toalha, nós eletrizamos o canudo e aqui nós conseguimos ver que ao colocar no suporte e aproximar a mão, o canudo ele é atraído em direção da mão. Em seguida, com um alfinete, nós fixamos a ponta de um dos canudos como um pêndulo lá no início da escala graduada, e então nós eletrizamos esse canudo da mesma forma utilizando papel toalha. Como esses dois canudos são do mesmo tipo de material, ambos ficam eletrizados com o mesmo tipo de carga, e ao se aproximarem há essa força de repulsão. E é baseado nessa força de repulsão que nós vamos determinar a carga dos canudos. As medições elas são feitas utilizando essa escala graduada, e o canudo em pêndulo ele precisa ficar na horizontal ao se aproximar com o outro canudo também eletrizado. Daí que nós temos duas abordagens para determinar a carga dos canudos. Na primeira, a lei de Coulomb, nós reduzimos esses dois canudos a cargas pontuais, Q1 e Q2. Quando os dois canudos estão em paralelo na horizontal, a força eletrostática entre eles está basicamente em equilíbrio com a força-peso do canudo de cima. Então, conhecendo a massa e a aceleração da gravidade, nós temos a força eletrostática. Aqui, pela lei de Coulomb, nós sabemos que a força eletrostática ela é proporcional ao produto das cargas e ela decai com a distância ao quadrado. E tudo isso daqui é multiplicado por essa fração 1 sobre 4π ε0, onde esse ε0 representa a permissividade do vácuo. E aqui nós substituímos essa fração aqui por uma constante K, que tem esse valor de 9 vezes 10 a nona newtons metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Uma outra consideração que nós fazemos é que a carga desses dois canudos é aproximadamente a mesma. Então, nós definimos que Q1 é igual a Q2, que é igual a Q. E isolando o Q aqui, manipulando essa equação, nós chegamos a essa equação em que a carga é igual à distância entre os dois canudos, vezes a raiz quadrada da força eletrostática dividido pela constante K. A equação de Coulomb, a lei de Coulomb, ela é válida para cargas pontuais ou então volumes que possam ser reduzidos a cargas pontuais. Não parece ser exatamente o caso aqui dos canudos nessas condições, né? Então, com a lei de Gauss, nós podemos calcular o campo elétrico de um canudo por uma aproximação utilizando a equação de campo elétrico para um fio infinito carregado uniformemente. Então, nós temos aqui que, nessa equação, o campo elétrico para esse fio infinito carregado uniformemente é igual a ρ dividido por 2π
εd, onde ρ é a densidade linear de carga ao longo do fio, ao longo do canudo, no caso, e ε é também a permissividade do vácuo. E d, normalmente, é a distância entre os dois canudos. Aqui nós colocamos em evidência essa constante K, que é essa mesa aqui de cima, e nós também sabemos que a densidade linear de carga, ρL, é igual à quantidade de carga dividida pelo comprimento do canudo, que nós chamamos de L. Então, substituindo ρ aqui nessa equação, nós temos que a equação para o campo elétrico é K igual a 2Q dividido por D vezes L. E multiplicando essa equação pela carga Q, nós temos a força eletrostática, que nós conhecemos anteriormente pelo equilíbrio com a força-peso. Isolando Q, nós temos que a carga é igual à raiz quadrada do comprimento do canudo, vezes a distância entre os dois canudos, vezes a força eletrostática, dividido por 2K. Aqui nós utilizamos esses valores para substituir nessas fórmulas. Nós não temos uma balança de precisão, então nós estimamos que a massa de um canudo é de mais ou menos meia grama. Nós utilizamos aqui o comprimento do canudo de 15 centímetros e aceleração de gravidade 9,8 metros sobre segundo ao quadrado. Aqui, a primeira equação é a equação derivada da lei de Coulomb, a segunda é a que a gente acabou de derivar a partir da lei de Gauss. Essa terceira aqui é uma equação que nós pegamos desse artigo, e ela é uma equação que não considera que, por exemplo, a gente está partindo de um fio infinito. Então, é uma equação para determinar a carga em varetas em que nós temos um comprimento finito. Então, nós vamos utilizar os resultados dessa equação aqui como os valores ideais, uma referência para poder comparar esses dois outros resultados. Então, aqui nessa tabela nós temos os resultados para essas 5 distâncias, e aqui a gente consegue ver que os resultados da determinação de carga a partir da lei de Gauss são muito mais precisos do que a lei de Coulomb aqui nesse caso. Mas mesmo assim, a ordem de grandeza de todos esses resultados é basicamente a mesma, né? Então é interessante notar aqui com uma física que a gente vê no ensino médio, no caso a lei de Coulomb, e com poucos materiais baratos e que todo mundo tem acesso em casa, é possível determinar a carga elétrica desses canudos de objetos simples, né? Então, esses dois métodos aqui vistos, eles não são apenas aproximações. Na realidade, as cargas elas não são uniformemente carregadas e elas podem variar de canudo para canudo. E também temos que considerar que a presença das nossas mãos elas distorcem o campo elétrico dos canudos. Aqui no experimento 2, o princípio para produzir bolhas explosivas é a eletrólise de água. A eletrólise de água é um processo químico não espontâneo que ocorre com a circulação de corrente elétrica na solução aquosa. Para esse experimento, nós vamos precisar de 2 bastões de grafite, uma pilha de 9 volts, 2 fios, água, bicarbonato de sódio, pote com vedação, mangueira fina, pistola de cola quente, líquido de bolha de sabão e uma furadeira ou então prego e martelo. Aqui, de novo, nós preparamos esse vídeo para mostrar o esquema e procedimento para montar o experimento.
Então, como eu falei anteriormente, a eletrólise da água é um processo químico não espontâneo e, ao fechar o circuito com uma fonte de tensão contínua, no caso a gente utilizou a pilha de 9 volts, a corrente elétrica ela vai circular pelo circuito e essa passagem de eletricidade pela água ela é facilitada pelo bicarbonato de sódio que a gente colocou na solução. Então, há uma conversão de energia elétrica em energia química. Essa corrente que passa pelo circuito, ela força a quebra das moléculas de água e força reações de oxidação e redução nesse sistema. Aqui, olhando para as reações químicas, essa primeira aqui representa a ionização da água. Então, nós temos duas moléculas de H2O que geram dois íons de hidrogênio positivos, dois íons positivos de hidrogênio e duas hidroxilas. Aqui no cátodo, que é essa parte direita aqui desse esquema, nós temos esses dois íons positivos de hidrogênio que recebem dois elétrons e são reduzidos para hidrogênio gasoso. No ânodo, que é nessa parte esquerda aqui do esquema, nós temos duas hidroxilas, elas doam dois elétrons e o produto dessa reação é oxigênio gasoso e H2O. Então, como reação global, nós temos que o produto dessas duas moléculas de H2O é hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. Então, esses gases que foram formados na eletrólise da água, eles passam pela mangueira até chegar no copo com líquido de bolha de sabão. E o hidrogênio é um gás extremamente explosivo, então quando a gente liga o isqueiro próximo a esse copo, as bolhas explodem. Então, nesses dois experimentos nós vimos que é possível visualizar alguns conceitos que a gente vê na escola de forma muito simples, com a matemática simples e com materiais que todo mundo tem acesso, e materiais de baixo custo. Então, no primeiro experimento, nós vimos que a lei de Coulomb, que é uma equação que a gente aprende no ensino médio, ela pode ser utilizada para determinar a carga elétrica de canudos eletrizados. Nós vimos também que a lei de Gauss, que é uma equação um pouco mais sofisticada, ela apresenta resultados mais precisos para essa determinação de carga. E no experimento 2, nós conseguimos produzir as bolhas explosivas de hidrogênio e entender por trás os princípios da eletrólise da água, as reações químicas que acontecem nesse processo.